Cientistas políticos, jornalistas e marqueteiros costumam se referir às pesquisas como uma fotografia do momento. Nada mais injusto. As pesquisas são muito mais do que isso. Elas servem de guia, de orientação para políticas públicas, para o planejamento do país que desejamos. Uma das mais importantes e completas acaba de ser publicada pelo IPEA e fala sobre as desigualdades de gênero e raça no Brasil no período de 1995 a 2015. Cidadania recebe a pesquisadora Enide Rocha Andrade da Silva para comentar esse trabalho. Seja bem-vinda, Enide. Obrigada, Paulo. Na realidade, vocês pegaram a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, do IBGE, e interpretaram o que aconteceu com esses milhares de entrevistas no período de 20 anos, né? Exato. O país, pode-se dizer que o país andou para frente ou ficou paralisado? Então, em alguns aspectos, o país, poucos aspectos no tocante à discriminação de gênero e raça, o país andou para frente, mas em muitos aspectos, na sua maioria, as desigualdades persistem. Então, é um trabalho que o IPEA faz a partir dos microdados da PNAD, da pesquisa que você citou, que ela é publicada por 20 anos, de 1995 a 2015. Então, o objetivo vocês focaram nas desigualdades... Nas desigualdades de gênero e raça. Gênero, homem, mulher, né, e raça, brancos e não brancos. E não brancos. Certo. Então, nós vimos, então, a gente aborda vários indicadores, né, os arranjos familiares, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o trabalho doméstico, o uso do tempo, a educação, né, a escolaridade. Então, a escolaridade, por exemplo, é um indicador que consolida, né, as vantagens da mulher em número de anos de estudo em relação aos homens. Mas... Nesse tópico, eu acho que a questão do analfabetismo, o Brasil progrediu, né? Ele progrediu, de fato, o Brasil progrediu, mas a gente ainda tem uma taxa de analfabetismo significativa. E no caso, quando a gente olha a questão de gênero e raça, enquanto as mulheres brancas, a taxa de analfabetismo é 4,5, das mulheres negras é o dobro. Mais de 8. Exatamente. Então, assim, existe aí já uma questão de desigualdade de raça, embora tenha reduzido durante essas 2 décadas a taxa de analfabetismo em função das políticas públicas, mas ainda assim se reflete na questão racial. Bom, a Procuradoria da Mulher e o Senado Federal, a Procuradoria da Mulher no Senado Federal, promove durante esse mês de março, está promovendo, estudos sobre essa questão da desigualdade e a participação da mulher no mercado de trabalho, né? Vários debates sobre isso. E eu vejo que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, embora pelas amostragens anteriores até esse período da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, nas décadas de 70 e 80, a participação das mulheres cresceu no mercado de trabalho, mas aí por volta do início dessa pesquisa, em 95 e nos 20 anos posteriores, ficou estacionado em 60%. Exato. Bateu nesse patamar. Por que isso? E como é que é nos outros países? Esse percentual é igual aos outros países da América Latina, países aqui da América do Sul que possam ser comparados com o Brasil? Olha, a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho, que a gente fala na idade ativa, de 16 a 59 anos, de fato, a gente teve um boom na década de 70, 80, quando cai a taxa de natalidade, né, e as mulheres entram mais no mercado de trabalho, inicia a política de apoio a cuidados às crianças, então há um boom de entrada das mulheres no mercado de trabalho. No entanto, como você viu, a taxa agora, ela nem chega a 60%, ela ficou ali em 55%, e a dos homens já chegou, o ano passado, a 80%. Então, há uma diferença muito grande. O que isso reflete? Reflete as maiores dificuldades que a mulher tem de entrar no mercado de trabalho. Justamente porque a gente tem aí um link com a questão da política dos cuidados e do uso do tempo nos afazeres familiares. O uso do tempo você coloca assim, como
homens e mulheres se apropriam do ocupam tempo, o seu tempo exatamente, durante no trabalho remunerado e o trabalho não remunerado, que a gente fala que é aquele trabalho que é... aquelas tarefas de casa, exatamente, né? a fazer, inclusive cuidar dos filhos e etc. Aliás, a tarefa principal é essa, né? Agora, em relação à América Latina, eu não teria assim como citar as estatísticas, mas nós acreditamos que assim o Brasil talvez esteja até numa média superior em relação aos nossos pares na América Latina, porque a nossa legislação ainda ela é, em muitos aspectos, mais avançadas. Bom, é possível dizer que um obstáculo para que as mulheres entrem no mercado de trabalho e para que elas continuem no mercado de trabalho é essa jornada dupla. Okay? Jornada dupla para quem já está no mercado de trabalho, para aquelas que estão. Ou aquela tarefa diária de tomar conta de casa e parece que a pesquisa também apurou um dado que aí eu preciso desdobrar minhas perguntas. Das pessoas entrevistadas, mulheres entrevistadas, 90% declararam executar as tarefas de casa, além das tarefas além ou não do trabalho. Que são, bom, e dos homens, eu achei até muito, 50%, enfim, é desigual, muito desigual. Mas dá para confiar que os homens declararam, tantos homens declararam participar, assim, qual foi o critério o critério é da autodeclaração? A pessoa se declara, bom, eu participo das tarefas de casa? Sim, a gente teria que entrar mais profundamente no que está querendo dizer participar dos afazeres domésticos, né? Mas na pesquisa, a pergunta é: qual o tempo gasto nos afazeres domésticos e no cuidado de pessoas do domicílio? Então, o IBGE faz um cálculo, pergunta horas por semana dedicadas aos afazeres domésticos e as respostas são essas. O que os dados mostraram é que, ao longo dessas 2 décadas, houve uma redução do tempo gasto pelas mulheres, em torno de 6 horas, nos afazeres domésticos. Mas isso não quer dizer que isso foi melhor dividido entre homens e mulheres no âmbito da família, no do domicílio, porque em relação aos homens, ele continuou estável, os mesmos número de horas. Isso pode ser atribuído, por exemplo, a redução do número de filhos por mulher? Com certeza. Então, isso reflete a redução do número de filhos e também ao acesso de máquina de lavar roupa, né, aos eletrônicos que dão uma maior eficiência ao trabalho doméstico. Mas um componente mais importante desses dados é mostrar que isso tem muito a ver com a renda, né? Então, o que os dados mostraram é que as mulheres com maior rendimento, aquelas que recebem mais de 8 salários mínimos, declararam que gastam menos tempo durante a semana nos afazeres domésticos, enquanto o contrário em relação aos homens. Os homens com maior rendimento relataram que trabalham mais, né, nos afazeres domésticos. O que isso nos mostra é que o maior rendimento, você pode pagar uma empregada doméstica, sim, você tem mais acesso aos eletrônicos em relação a isso. Mas o que explicaria os homens de maior rendimento participarem mais das tarefas de casa? O que nós entendemos é que isso tem muito a ver com uma maior conscientização, porque os homens de maior rendimento, eles têm um maior nível de escolaridade, então há uma maior conscientização a mais dos seus deveres de compartilhar aquilo dos afazeres familiares. Mas, assim, o que é importante a gente registrar é que isso não diminuiu, não tem nada a ver com, então não existe mais a jornada dupla. Pelo contrário, existe, os dados reiteram isso. Que as crianças estão lá, a residência e que as mulheres, exatamente, trabalham em relação aos homens 7 horas e meia a mais, e os afazeres domésticos e o cuidado com as crianças ainda é um trabalho tipicamente feminino. Então, e quando a gente fala na jornada dupla, então a gente conta essas 7 horas e meia a mais, o trabalho remunerado, os que a gente fala, o trabalho reprodutivo dentro da família e o trabalho remunerado no espaço público. Então, essa que dá a diferença. Essas 7 horas e meia a mais, a gente precisa explicar aqui. Bom, a jornada semanal de trabalho na pesquisa para as mulheres, para os homens de 46,1 horas de trabalho, jornada de trabalho semanal. Isso. E para as mulheres de 53,6 horas, quer dizer, 7 horas e meia a mais. Nessa jornada de trabalho, a jornada de trabalho inclui o quê? Trabalho
o trabalho no emprego, fora de casa e dentro de casa e também? E dentro de casa. A gente, sim, é a soma dos dois. É a soma das duas jornadas, no âmbito do domicílio Okay. e no mercado de trabalho. E aí que se dá essa diferença de 7 horas e meia. Então, a jornada dupla persiste e o que nós avaliamos é que, e aí muitas feministas já escreveram por conta disso, que a gente só consegue mudar, só vai conseguir mudar essa perspectiva de gênero dos afazeres desse tipo de trabalho ser mais feminino, se você muda essa cultura de gênero no âmbito da família e instituições que são responsáveis pela formação, né, cultural da nossa sociedade, como as escolas. Ou seja, escola, então, mas aí eu vou recuar um pouco mais. E o papel que as creches deveriam representar nessa questão de liberar as mulheres para o trabalho? Também, você vê o apoio aos cuidados, e aí já, né, logo nos vem à mente a creche, ela não só propiciaria a maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, mas o aumento do rendimento das famílias. Né? Vocês não fizeram, vocês não pegaram pesquisas sobre a quantidade de creches, o atendimento, mas é possível, vocês têm algum dado a respeito disso? Então, o que nós sabemos é que há uma carência muito grande de creches, inclusive, recentemente, o governo federal implementou uma política de construção, de aumentar o número de creches, o PAC creche, mas, embora a gente tenha as construções das unidades, há uma carência muito grande dos profissionais para ocuparem e trabalharem nessas creches. E as informações que a gente tem, as estimativas, são de que apenas 1/3, né, das crianças nessa idade estariam frequentando as creches. Então, há, de fato, aí um hiato muito importante, o que faz com que as mulheres reitere esse preconceito, sobretudo das empresas, de pensar que as mulheres, né, no mercado de trabalho estão indisponíveis para o trabalho remunerado no mercado de trabalho, porque a elas recai, né, culturalmente, o cuidado dos filhos e dos afazeres. É um preconceito como se a capacidade laborativa da mulher fosse menor que a do homem, é isso? Não sei se... A gente pode chegar a considerar isso, não? Se do ponto de vista a capacidade é menor, né? Aí eu não afirmaria isso, mas assim, a disponibilidade é um preconceito relacionado como se tivesse um empregador e ele tem um homem e uma mulher, e a mulher mais escolarizada que o homem até, mas ele pode pensar num longo prazo e falar, ela não tem muita disponibilidade para trabalhar fora, porque a ela cabe, né? Se uma criança adoecer, é ela quem vai cuidar, se tiver um idoso dentro de casa, é ela quem vai cuidar. E também acho que é bacana também a gente pensar que quando a gente pensa na nossa pirâmide demográfica, que o país está envelhecendo, né? E aí as pessoas falam, não, mas então a gente nem precisa mais construir tantas creches, porque vai diminuir o número, a taxa de natalidade vem caindo, o país está envelhecendo, mas também o cuidado dos idosos recai para as mulheres. Então, se de um lado você pode falar que, né, no médio prazo o país pode se liberar um pouco, né, das creches, do cuidado para a infância, ele tem que pensar nas políticas de apoio ao idoso, porque senão a gente vai ficar da mesma forma. Inclusive, antes de começarmos a gravar, eu comentei com você aqui que um fato, uma realidade emblemática, que desde que surgiram os programas sociais, como o Bolsa Escola Federal, depois o Bolsa Família, com quem que fica o cartão de benefício? Fica com a mulher, né? Então, mas sabe que essa política pública que põe o cartão sob a responsabilidade da mulher, ela parte realmente, você até citou, porque acredita-se que a mulher seja mais responsável, porque ela tem o cuidado pelos filhos, a matrícula dos filhos na escola, errado, né? Não, você está correto, mas tem um propósito por detrás dos formuladores da política, que diz assim, dar mais autonomia e empoderamento para a mulher dentro daquele domicílio, daquela família. Então, se de um lado isso é verdade, né, eu dou um empoderamento a mais para ela, porque é ela que vai cuidar daquele recurso, daquele cartão. Mas, de outro lado, ela é o que você colocou, ela fica mais responsabilizada, reitera aquela responsabilização de gênero da mulher, entende? De um lado, o formulador de política pensou, vou empoderar a mulher porque ela vai ter autonomia daquele recurso, mas de outro, a política reitera uma questão cultural de gênero. Então, você percebe como é difícil? Vamos voltar, então, para o assunto da pesquisa aqui, antes que eu me perca um pouquinho. Estava me preparando para fazer essa entrevista, eu assisti no YouTube uma entrevista de uma colega sua, Natália Fontoura, e ela ressaltou um ponto que nem tudo é negativo, embora no panorama da desigualdade não tenhamos progredido em absoluto quase nada,
houve um notável aumento da população ocupada de mulheres, em especial em mulheres negras, nesses 20 anos. Mas isso, diante da realidade, isso some, porque a diferença de salário, diferença de tratamento, digamos assim, não houve redução absoluta, no particular. Né? Exato. Então, isso acho que tem um link importante com aquela questão que nós estávamos falando sobre a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho. Então, os dados mostram que se estagnou a 55%, mostrando maior dificuldade da mulher entrar no mercado de trabalho. Mas quando ela entra, ela tem uma inserção mais precária. Então, se a gente olha, por um lado, as taxas de desocupação entre homens e mulheres, então você tem muito mais mulheres desocupadas, né? Numa razão mais ou menos de quase 12%, 11%, contra mais ou menos 8% dos homens. Então, existe essa inserção mais precária e quando a mulher é negra, ainda essa taxa de desocupação ainda é maior. Então, assim, você pode até dizer, de fato aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho, estagnou, mas ela está mais. Mas a inserção é precária, os rendimentos são menores, né? Quando a gente compara os rendimentos entre homens, mulheres, e mulheres negras e homens negros, então a proporção é os salários mais altos dos homens brancos, né, o rendimento médio, né, a gente fala em rendimento médio de 2.700, mais ou menos, e o da mulher negra, né, o rendimento da mulher negra não chega a 50% do rendimento do homem branco. Então, há uma inserção precária que discrimina pela razão de sexo e pela questão racial. Eu li ontem um artigo, ainda me preparando para essas entrevistas aqui com vocês, a respeito de que estariam faltando 2.500.000 mulheres negras, pelo critério da autodeclaração. Quer dizer, em algumas determinadas regiões do país, as mulheres de fato, que poderiam ter sido consideradas negras, não se declararam negras. Enfim, qual o critério dessa autodeclaração? O critério é a autodeclaração? É uma autodeclaração. Ou essa pesquisa em nada é atingida pelo... Não, essa pesquisa ela segue a metodologia do IBGE, da PNAD, que pergunta à própria pessoa de o que ela é, se ela é branca, se ela é negra, se ela é parda. Então, assim, é a pessoa que se auto-reconhece daquela cor. Então, até contrariamente a esse dado, de maneira geral, não só das mulheres, o que a gente viu, né, com todas essas políticas de ações afirmativas, com a criação de instituições cuidando da igualdade racial e nas escolas, a gente falar de quilombolas, dos afrodescendentes, tem crescido muito o orgulho negro, o orgulho afrodescendente, e mais pessoas têm se declarado afrodescendentes, né? Porque se pensar no Brasil, né, nós somos a maioria da população descendemos, né? Temos afrodescendentes. Então, isso vem aumentando. Se fôssemos adotar o critério norte-americano, por exemplo, da gota de sangue, com né? Certeza, Então, ele é autodeclaratório, né? As pessoas que se reconhecem dessa forma, e esse trabalho, os dados, como a gente utiliza os dados coletados pelo IBGE, ele segue essa metodologia. Eu gostaria de fazer um link aqui com duas políticas públicas que o Senado nas quais o Senado foi decisivo na implantação. Uma delas foi a chamada PEC das domésticas, a regulamentação do trabalho doméstico, né? Isso ainda é evidente que é muito cedo ainda para se avaliar os efeitos dessa política, mas, assim, grosso modo, dá para se perceber que houve, como a regulamentação estabeleceu que depois, acima de 2 dias por semana, trabalhando na mesma residência, caracterizava o emprego. Né? Enfim, então parece que houve um aumento do número de diaristas. Exato, né? Os dados do trabalho doméstico, eles mostram algumas questões interessantes. Primeiro, acho que cai, né? A gente mostra assim que cai o número, a proporção de trabalhadoras domésticas. Cai pouco, mas ela cai nessas 2 décadas, que acho que é questão de 5%. Mas qual o critério da carteira assinada? Trabalho doméstico, por enquanto, sem perguntar. Aumenta a formalização, mas a gente tem muito cuidado de dizer que isso é fruto da PEC das domésticas, porque esses dados são de 2015, ainda, né? É muito recente. Mas, assim, o que mostra, e aí, sobretudo nas regiões metropolitanas, nas regiões urbanas, nas regiões mais desenvolvidas, é um aumento do trabalho em mais de um domicílio, porque a pesquisa do IBGE, ela faz uma diferença. Você trabalho doméstico só em um domicílio ou em mais de um domicílio? Então, os dados das diaristas mostram um crescimento bem importante
enquanto cai, né, o trabalho doméstico, aumenta o trabalho das diaristas, o que mostra também, que a gente vê com muito cuidado, é que as diaristas, ela têm uma menor proteção social do que o trabalho doméstico. Né? Se de um lado elas têm um rendimento maior, se eu não me engano o rendimento das diaristas é de cerca de R$900 reais mês, né? O das domésticas é de 700, então as diaristas têm um rendimento maior, no entanto elas não contam com a proteção social da Previdência, por exemplo. E o rendimento médio de todas as empregadas domésticas, embora tenha aumentado ao longo desses 20 anos, não chega nem a 50% do salário mínimo. Não chega nem a 50% do salário mínimo. Você vê que eu estudei aqui. Né? Você estudou bastante. E também um dado importante que a gente fala das domésticas, que é também que precisa ser mais aprofundado, mas que mostra que as mulheres mais jovens estão procurando outro tipo de atividades, porque quando a gente compara 1995 com 2015, a idade média das trabalhadoras domésticas era até 29 anos. Então, 50% das trabalhadoras domésticas tinham até 29 anos. E hoje ela já caiu para cerca de 15%. Então, assim, há um envelhecimento das trabalhadoras domésticas. E o que mudou no perfil das famílias brasileiras nesses 20 anos? Os arranjos parentais, aí a gente tem uma notícia alvissareira, né, uma notícia boa de que as mulheres estão se reconhecendo mais como chefes de família. O IBGE, ao chegar no domicílio, ele encontra majoritariamente mais mulheres e pergunta quem é a pessoa de referência, e as mulheres, 43% dos domicílios entrevistados, as mulheres se reconhecem como chefes de famílias. É um fenômeno mais urbano, né? Porque há 20 anos atrás era 23%. Hoje, 43% das mulheres são chefes de família. Mas nas áreas rurais, ainda apenas 25% das mulheres são chefes, se consideram chefes de famílias, o que é nas áreas urbanas há 20 anos atrás era, né? Quer dizer que isso muda de acordo com o ambiente. Com o ambiente. Rural, se agora, é ambiente rural ou o dado interessante urbano. também é mostrar que 1/3 delas, 34%, se reconhecem chefes de família, apesar de ter um cônjuge em casa. Então, isso é novo, porque um autorreconhecimento é uma mudança, uma leitura diferente que faz de si mesma, né? Que se reconhece como sendo a pessoa de referência na família, apesar de ter o cônjuge. No recorte, dentre esse recorte de 34%, há uma variação da média entre famílias de mulheres negras e brancas? As famílias das mulheres negras, as chefes de famílias, elas são as famílias mais pobres e são justamente as famílias onde você encontra a maior proporção de famílias monoparentais, ou seja, a mulher sozinha, responsável pelo domicílio, sem o cônjuge. Então, as mulheres negras de famílias monoparentais são as mais pobres, né? Porque não conta com segundo rendimento, com uma segunda pessoa, né? Para ajudar, então é um pouco diferente. Sempre se a gente for pensar nessa categoria, na questão do rendimento e da discriminação, homem branco, né? Homem negro, mulher branca, mulher negra. Essa pesquisa é uma ferramenta para o planejamento do Brasil. É uma ferramenta para políticas públicas para a gente dar visibilidade a esses dados. Acho que uma coisa é a gente dizer que existe a discriminação, a desigualdade. Outra coisa é uma instituição como o IPEA ou o IBGE dar em números. Aí acho que as pessoas têm a verdadeira dimensão da desigualdade que a gente convive na sociedade. Enide, muito obrigado pela sua agradeço. presença aqui. Espero que na próxima pesquisa você esteja, até antes disso, esteja de volta. Foi um prazer para nós. Muito obrigada. A nossa alegria aqui. Obrigado. Ok, obrigada. Cidadania conversou com Enide Rocha Andrade da Silva, pesquisadora do IPEA sobre desigualdade de raça e gênero no Brasil. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 99966 1616. Quiser ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.gov.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.